bem-vindo a todos. Eu sou o missionário Lucas, sou ex-adventista do sétimo dia, fui criado desde criança em um berço adventista, estudava bastante os livros escritos por Ellen White, considerada profetisa pelos adventistas, e inclusive ocupei o cargo de diácono na Igreja Adventista do sétimo dia. Mas, através do estudo da Palavra de Deus, do estudo detalhado da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, começaram a surgir dúvidas em minha mente, na qual eu clamei ao Senhor para que o Senhor me mostrasse a verdade. E através de oração, de jejum e de busca da Palavra de Deus, e somente a Bíblia, eu comparei os livros da Igreja Adventista e as suas doutrinas não batiam com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Nós vamos mostrar aqui algumas publicações e algumas doutrinas que não batem com a Palavra de Deus. Primeiro livro, chamado Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é editado pela Casa Publicadora Brasileira, editora deles, né? E eu vou destacar aqui na página 22, no qual eles vão dizer que o manual, este manual, é a maior autoridade abaixo de Deus. Que é um isso? Absurdo, né? A maior autoridade é a Sagrada Escritura. Nenhuma organização humana pode ser maior ou ter opinião superior às Escrituras. Então foi lendo essas coisas que houve um conflito na minha mente entre a palavra de Deus e o que os homens dizem, o que os homens escrevem. Diz aqui na página 22, quem tem o livro pode acompanhar a leitura. Diz assim: resolvido que, abaixo de Deus, a mais alta autoridade existente entre os adventistas do sétimo dia encontra-se na vontade da organização desse povo, expressa nas decisões da associação geral, quando atua nos domínios de sua própria jurisdição, e que a tal decisões devem todos submeter-se, sem exceção, a menos que elas estejam em conflito com a palavra de Deus e os direitos da consciência individual. É interessante que, se você for ler e interpretar esse texto, eles dizem que esse livro, abaixo de Deus, é a maior autoridade. Mas eles dizem o seguinte, que todos devem se submeter sem exceção. E nós devemos submeter-se somente à palavra de Deus. E depois eles confirmam isso, ó. A menos que elas estejam em conflito com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Não podemos se submeter a esses ensinos porque eles estão contrários à doutrina bíblica. Vamos prosseguir no estudo? Na página 34, eles vão falar de um ritual que é feito antes da ceia dentro da Igreja Adventista, do qual eu participava. Ele diz assim: o mestre, na página 34, falando sobre a ceia do Senhor, ele diz assim: o mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade, semelhante a de Cristo, e para unir nossos corações em amor. Então isso daqui é um ritual que você só vai ver na Igreja Adventista. E eles creem que as outras denominações não têm a comunhão com Deus porque não realiza essa cerimônia que eles fazem antes da Santa Ceia. Eles lavam os pés uns dos outros, né? Então o que acontece? Em verdade, lendo a Escritura Sagrada, nós vemos que realmente houve um lava-pés antes da Santa Ceia. Mas o lava-pés, ele não faz parte do ritual da ceia. A ceia foi um ritual instituído por Jesus, o lava-pés foi um ensinamento que Jesus transmitiu aos seus discípulos como símbolo da humildade, que o servo deve servir, né? E que o mestre deve também ser servo. No caso, o contexto histórico disso é que os judeus eles andavam de sandálias. E naquela época as estradas não tinham pavimentação, os seus pés ficavam sujos. Então, quando eles chegavam num auditório ou num local para conversar, o servo ou o escravo da época,
o mais baixo serviçal, ele ia e lavava os pés dos convidados. Então, só quem lavava os pés era os servos. Então, o Senhor Jesus, ele se pôs no lugar de servo, lavando os pés, ensinando uma lição. Não quer dizer que nós devamos praticar isso. Nós devemos aprender com esse ensinamento. Até porque hoje nós usamos sapatos e não necessitamos lavar os pés das ruas empoeiradas. E qual é o pivô de tudo isso? O pivô de tudo isso não é o lava-pés em si. Se a pessoa quiser praticar, pode praticar, sabendo que isso foi um ensino. Foi um ensino de lição moral que Jesus deu. O problema nisso está em os adventistas dizerem que aqueles que não praticam lava-pés antes da Santa Ceia não serão aceitos por Deus. Nós vamos ver isso em outro livro que é chamado Primeiros Escritos, que vai ser mostrado aqui. Então, nós vemos claramente aqui uma mensagem distorcida para dizer que só eles têm a verdade, quando a Bíblia ela não afirma que o lava-pés faz parte da Santa Ceia. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele explicou sobre a Santa Ceia, ele nem mencionou o lava-pés, né? Isso é um costume judaico. Então nós vemos que esse manual ele já começa a se distanciar um pouquinho da Bíblia, né? Vamos agora na página 34, na qual eles dizem que os dons espirituais são para todas as épocas, que os dons não cessaram. E se você for estudar com os adventistas, vocês vão ver que entre eles não há o batismo com o Espírito Santo. Eles não falam em línguas, eles não profetizam, eles não creem nos dons do Espírito Santo. Não creem. Mas aqui eles dizem que creem. No livro diz que creem, mas proíbe falar em línguas, proíbe profetizar. Então quer dizer, eles falam uma coisa no livro, mas na prática eles não fazem. Não se tem os sinais do Espírito Santo na Igreja Adventista. Vamos ler só uma parte aqui na página 34 que diz o seguinte: Deus concede a todos os membros de sua igreja. Olha só, a todos, sem exceção. Porque se você for ver nos escritos da Ellen White, como nós vamos entrar mais adiante, nós vamos ver que eles vão dizer que o dom de profecia só foi concedido a Ellen White. Que é isso? Quer dizer, o dom de profecia é os próprios escritos da Ellen White, como nós vamos ver. Mas aqui o manual deles mesmo bate de frente com o que eles creem. Porque aqui diz o quê? Que Deus concede a todos os membros da igreja, em todas as épocas, olha só, dons espirituais, para cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. Quer dizer, aqui eles dizem que os dons espirituais continuam, mas eu convido a vocês a irem numa igreja adventista e observarem se há manifestação dos dons. Não há expulsão de demônios, não há batismo com o Espírito Santo, não há línguas e é proibido profetizar. E eles acusam as igrejas que creem na atualidade dos dons. Então, é uma contradição nos escritos e no próprio manual. Vamos continuar. E agora, eles na página 35, eles vão dizer que os escritos da Ellen White são fonte de verdade e são o espírito de profecia. Aí é o caso mais grave. Eles vão dizer que a fonte da verdade são os escritos da Ellen White. Na página 35, eles vão dizer o seguinte, página 35, eles vão falar aqui, vão explicar sobre o dom de profecia. Pode ir direto, que o povo já está vendo que está com o livro na mão. Aí eu só vou então, o dom de profecia, diz assim, um dos dons do Espírito Santo é a profecia, concordamos, né? Este dom é uma característica da igreja remanescente. Então eles estão dizendo que é uma característica da igreja verdadeira. Vamos lá. E foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Eles estão dizendo que o ministério de Ellen G. White é o dom de profecia. Agora diz assim, como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua
e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então você vê aqui, eles dizem que os escritos de Ellen White são uma contínua e autorizada fonte de verdade. E que os escritos de Ellen White proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Então, o que traz o conforto não é a Sagrada Escritura. O que traz o conforto, o ensino e a correção da igreja não são as Escrituras, mas sim os livros de Ellen White. Está escrito aqui. No Manual da Igreja, que é a mais alta autoridade da Igreja Adventista. Então, eles creem sim na Bíblia, mas eles interpretam a Bíblia por Ellen White. Eles creem que só se entende a Bíblia através de Ellen White, porque diz instrução e correção para a igreja. Vamos lá. Eles vão falar mais uma doutrina estranha nesse livro, na página 37, sobre um juízo investigativo. E vão marcar uma data para esse juízo. Página 37. Diz assim: em 1844, no fim do período profético de 2300 dias, ele iniciou a segunda e a última etapa de seu ministério expiatório. Está falando de Jesus. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico, no dia da expiação. Nesse sacrifício típico, o santuário era purificado com sangue de sacrifícios de animais. Nas coisas celestiais, são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. Quer dizer, eles estão dizendo que em 1844, eles dão essa data que a Bíblia não dá, a Bíblia não concorda com essa cronologia, né? Porque, na verdade, se nós formos estudar a história da Igreja Adventista, em 1844, Guilherme Miller, ele começou a pregar que Jesus voltaria nesse ano. E Jesus não voltou. Então muitos ficaram desanimados e abandonaram o adventismo que estava começando. Só que outras pessoas, que no caso Ellen White e outros, interpretaram que na verdade Jesus foi entrar no santuário celestial, que é o céu, que é o trono de Deus, só em 1844. Então eles disseram que erraram o evento, não a data. Falaram que a data estava correta, que não era a volta de Jesus em 1844, mas que era Jesus entrar no lugar celestial santíssimo em 1844. E é por isso que eles dizem que em 1844 terminou o período profético de 2300 dias e Jesus iniciou a segunda etapa do seu ministério expiatório. E a Bíblia é veementemente contra isso. A Bíblia diz que o sacrifício na cruz de Cristo, lá em Hebreus, foi feito terminantemente de uma vez por todas. Jesus completou o seu sacrifício quando ele entregou o seu Espírito ao Pai. E ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Não em 1844. Quer dizer, o sacrifício de Cristo ficou todo esse tempo para ser aprovado, só foi aprovado em 1844. Quer dizer, é uma doutrina que não bate com as Escrituras. E Jesus veio há 2000 anos e poucos atrás. Exatamente. Né? Quer dizer, então o sacrifício de Cristo ele ficou incompleto até 1844, quando ele foi aceito e pôde entrar no lugar celestial. A Bíblia diz que Jesus se assentou à direita do trono de Deus. Quer dizer, a direita do trono de Deus e o trono de Deus fica no lugar santíssimo. Então Jesus, ele não entrou no lugar santíssimo em 1844. Ele entrou assim que ele ascendeu ao Pai. Né? E eles dizem que o templo, e é verdade, o templo era dividido em santo e santíssimo. E o que eles vão dizer? Que Jesus passou, quando Jesus ascendeu aos céus, ele entrou no lugar santo. E só em 1844 ele pôde entrar no lugar santíssimo, lá no céu. Quer dizer, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia não diz isso, meus caros irmãos.
E a Bíblia diz sim que ele se assentou à destra de Deus. E aonde fica o trono de Deus? No lugar santíssimo. Porque a arca da aliança ficava no lugar santíssimo. E a arca da aliança, com os seus 2 querubins, era justamente o lugar onde a Shekinah do Senhor descia, e esses querubins prefiguravam o trono de Deus. Então, logo quando Jesus se assentou à destra de Deus, ele entrou no lugar santíssimo. Ele não entrou em 1844. O seu sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Vamos lá. Agora é uma coisa totalmente contra os evangelhos. A Bíblia diz que para o homem ser batizado, ele tem que o quê? Se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e confessar o nome de Jesus. Mas para a igreja adventista não basta crer em Jesus. É necessário fazer um voto, fazer uma aliança com a denominação, que inclui alguns dizeres que eles têm que repetir antes de ser batizados. Só repetindo esse voto é que eles podem ser batizados. Então, distorce as escrituras, porque o batismo é só em nome de Jesus, né? Conforme está na palavra. Na página 49 e 50. É, da Trindade, né? Exatamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada mais do que isso. Vamos ver agora esta doutrina na página 49 e na página 50. Página 49 diz o seguinte: a aliança batismal. Então, antes de fazer um batismo, eles fazem uma aliança batismal. Que diz assim: a denominação adotou um resumo de crenças doutrinárias, preparado especialmente para a instrução dos candidatos ao batismo, juntamente com o voto batismal. Eles têm um voto de batismo, né? E o certificado de batismo como aliança batismal. Deve-se fornecer-se um exemplar impresso dessa aliança, com o certificado de batismo devidamente preenchido, e todos os que são aceitos como membros da igreja pelo batismo. No caso dos que são aceitos por profissão de fé, também deverá ser entregue um certificado apropriado. Quer dizer, então, a condição para ser batizado na igreja adventista é fazer essa aliança batismal, é fazer esse voto batismal. Agora nós vamos falar um pouco do que tem nesse voto batismal, que é um batismo em nome da denominação. Eles se batizam em nome da igreja adventista e em nome de Ellen White. Eles têm que votar, jurar que creem em Ellen White e creem que a igreja adventista é a única verdadeira na Terra. Vamos ver isso na página 50. Só que a Bíblia não diz isso, né? E na página 51. Isso mesmo. Então, vamos ver aqui o artigo número 8, que faz parte da aliança. Qual página é essa? Página 51. Diz assim, ó, eles têm que jurar isso e crer nisso, senão não são batizados. Depois de sua ascensão, Cristo começou o seu ministério como sumo sacerdote no lugar santo do santuário celestial. É o que eu falei anteriormente. Para vocês verem que não estamos inventando nada, estamos provando aqui, está escrito, e eles são obrigados a aceitarem isso para ser batizados. Quer dizer, o homem que não concordar com isso, ele não vai ter a salvação em Cristo, porque a Bíblia diz que todo que for batizado será salvo, né? Então, para se salvar, é necessário crer nisso. Olha só. Sendo este santuário o antítipo do tabernáculo terrestre da primeira dispensação. Assim como no tipo, iniciou-se uma obra de juízo investigativo, quando Jesus entrou na segunda fase de seu ministério no lugar santíssimo, prefigurada no serviço terrestre pelo dia da expiação. Esta obra de juízo investigativo no santuário celestial começou em 1844. Então a pessoa é obrigada a repetir isso antes de ser batizada dentro de um tanque batismal, no fim dos 2.300 dias, e terminará no fim do tempo da graça. Então você está vendo aí uma diferença entre o cristianismo, né, que prega a Bíblia, e aqui uma doutrina estranha, que a pessoa é obrigada a confessar isso, senão não se batiza. Vamos a mais um artigo. Esse é o artigo número 14, que aquele que vai se batizar tem que falar. O sétimo Qual dia, página, missionário? Página 52. O sétimo dia da semana
é o sinal eterno do poder de Cristo, como Criador e Redentor, e é, portanto, o dia do Senhor, isto é, o dia de repouso cristão. Constitui, além disso, o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Está dizendo que o sábado é o selo do Deus vivo. Deve ser observado desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Quer dizer, então são batizados também em nome do sábado. A Bíblia não mandou ninguém se batizar em nome do sábado. E aqui está dizendo que o sábado é o selo do Deus vivo. Aí você vai ver que o selo de Deus é o quê? O Espírito Santo. Isso aí. Qual é o selo do crente que está nas cartas apostólicas, nos evangelhos? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o selo, o penhor do crente é o Espírito Santo e não o sábado. O sábado teve sua importância na antiga dispensação, no Antigo Testamento, mas ele não é o selo do cristão. O selo do cristão é o Espírito Santo. Então, uma doutrina equivocada, né? Na página 52 e agora na página 54 é o voto de número 21. É muita coisa, né? É bastante coisa. Olha só, eles dizem assim: não deve a igreja estar desprovida de dom algum. E a presença do dom de profecia deve ser uma das características distintivas da igreja remanescente. Concordamos. Só que, olha o que eles dizem. Os adventistas do sétimo dia reconhecem que este dom de profecia foi manifestado na vida e no ministério de Ellen G. White. Quer dizer, para o membro ser batizado, ele tem que jurar, aceitar, fazer uma aliança, fazer o voto que Ellen G. White é o espírito de profecia. A sua vida e o seu ministério foi o espírito de profecia. Quer dizer, para mim aceitar Jesus e ser batizado na igreja adventista, eu tenho que confessar o nome de Ellen G. White. E a Bíblia diz que não há outro nome pela qual podemos ser salvos sem ser o nome de Cristo. Cristo é quem morreu na cruz. Nós podemos admirar homens de Deus, mulheres de Deus. Nós podemos admirar os apóstolos, mas eles não são a nossa salvação. Não somos batizados em nome deles. Então você vê que a igreja adventista se distancia da palavra de Deus. Então, esse é o voto batismal que eles fazem. Continuando, o último parágrafo do voto é o seguinte: credes que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Olha só, na Bíblia nem sequer faz menção de adventista e do sétimo dia, não faz. É uma seita que surgiu nos anos de 1844. Quer dizer, então eu tenho que crer que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, só existe ela. E as outras são o quê? Babilônia. A Bíblia não diz isso. Vamos lá. E que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte da sua comunhão e ser nela aceitas. Essa que página, missionário? Essa é a página 56. Desejo ser membro desta congregação local e da igreja mundial. Quer dizer, são batizados através de uma aliança em que eles têm que confessar Ellen White, em que eles têm que confessar que Jesus só entrou no lugar santíssimo em 1844 e confessar que a igreja adventista é a única igreja verdadeira e confessar também que o selo entre Deus e o homem é o sábado e não o Espírito Santo. Então nós vemos que o manual da igreja adventista, a maior autoridade da igreja adventista, ela não bate com as escrituras. Agora nós vamos estudar os escritos que são chamados os escritos que são o escrito de profecia, o que a própria Ellen White escreveu. Será que o que Ellen White escreveu realmente bate com as escrituras? Será que Ellen White, que é chamada de profetisa, que é chamada de verdadeira mensageira do Senhor, realmente profetizou a verdade? Lá
em Deuteronômio diz que o profeta que profetizar mentira, ele não falou da parte do Senhor. E vai ser apedrejado. Exatamente. E agora nós vamos ver se foi falado verdades ou mentiras no ministério de Ellen White. Esse aqui é um dos livros do Espírito de Profecia que Ellen White escreveu. É chamado Espírito Profético por eles, Primeiros Escritos. Você vai ver que é um livro que contém citações totalmente fora da Bíblia e que é lastimável, né? A parte que fala sobre os falsos profetas está em Deuteronômio 18 e 22. Ellen White vai fazer uma falsa profecia para a cidade de Jerusalém na página 75. Vamos lá. Só para lembrar a quem está nos assistindo, que esse é um livro também publicado pela Casa Publicadora Brasileira, né? Vamos ver aqui o ano dele, de 1988, tá bom? Esse livro até hoje é usado pelos adventistas, escrito pela Ellen G. White. Então vamos lá na página 75, que a gente vai ver uma das profecias de Ellen White. Agora nós vamos ver se esse realmente é o único canal de Deus como espírito de profecia. Diz assim, no terceiro parágrafo, na página 75, diz assim, Ellen White falando: foram-me indicados, então, alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. É dizer, irmãos, está dizendo que é errado pregar aos judeus. Claramente. Aí continua. Agora ela fala: vi que tal missão não realizaria nenhum bem real. Está dizendo que pregar aos judeus, e lá em Jerusalém pregar, não realizaria nenhum bem real. Que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes, mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Diz ela, falando sobre Jerusalém ainda: vi também que a velha Jerusalém, prestem atenção, vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Então, ela diz aqui que não é necessário pregar para os judeus, porque eles não vão se converter, como está escrito aqui. E como eles achavam que Jesus viria logo, eles falaram que pregar para os judeus que são incrédulos era perder tempo, como foi lido aqui. E ela profetiza que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Quer dizer, esse livro, publicado em 1988, foi escrito por Ellen White antes do ano de 1945. E no ano de 1945, Jerusalém foi reerguida. Voltou a ser Israel pela ONU. Então é uma profecia que falhou. Falhou. Ela falou que Jerusalém jamais seria reerguida. E hoje nós vemos o Estado de Israel, que é uma das maiores potências do mundo. E como que você vai dar crédito a um ensino desse, de um falso profeta, né? Que a Bíblia falou: não confiei neles, nem temeis o que ele falar. E a Bíblia manda o quê? Julgar as profecias. Então nós não estamos errando em julgar a profecia. É mandado bíblico, né? Estamos lendo e comparando com os fatos históricos e com a Bíblia. Aí você vê, Deus quer que todos venham à salvação, inclusive o povo de Israel. Deus ama os judeus como ama a todas as nações. Agora, ela diz, é uma coisa, irmãos, que chega a dar uma coisa triste demais. Irmãos. É triste demais. Ela vai dizer que ouviu a hora e o dia da vinda de Cristo. Que é isso, missionário? Irmãos adventistas, leiam os escritos de Ellen White. Isso está em que página? Leiam. Vamos lá. Na página
15. Nossa. E na página 34. Vamos lá. Eu convido os irmãos a lerem, que vocês falam de Ellen White, falam, profetiza do Senhor, mas vocês não leem, porque se lessem, aquele que lê a palavra de Deus, ele queimaria esse livro. Queimaria. Diz assim, ela diz que teve uma visão, na página 15, ela diz que teve uma visão e diz assim: logo ouvimos, ela se inclui, a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Que é isso, meu irmão? Irmãos, ela está dizendo que teve uma visão e ouviu a voz de Deus que anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas por que ela não falou qual dia e a hora ele voltaria? É porque no livro Testemunhos Seletos, ela vai dizer, Testemunhos Seletos, se você tem esse livro, confira, ela vai dizer que esqueceu depois que saiu da visão. Esqueceu qual foi o dia e qual foi a hora. Mas Deus falou para ela o dia e a volta do Senhor Jesus. E Deus mente, missionário? Deus não pode mentir. A Bíblia falou que ninguém sabe nem o dia nem a hora. E que devemos estar preparados para qualquer momento. Então, irmãos, isso não condiz com a Bíblia. Inclusive, a Bíblia diz que nos últimos dias virão homens, virão pessoas falando, Jesus já voltou, Jesus vai voltar. Então isso está profetizado na Bíblia, que homens dizendo, marcando datas, dizendo que sabe o dia. A Bíblia diz lá, no Evangelho, lá em Mateus, o seguinte, que nem os anjos, nem os homens e nem o Filho do Homem sabe o dia da sua volta. Isso ele não sabia porque estava na terra fazendo o seu sacrifício. Mas é claro que quando ele ascendeu aos céus, ele sabe da data e da volta. Só que ele não falou para ninguém. A Bíblia deixa claro que não seria dado a ninguém. Então, que você vê uma coisa triste. É isso aí, porque Jesus tinha as duas naturezas. Como um homem, ele sentiu sede, chorou e tal, né? Não era onisciente. Mas como Deus, ele era onisciente. Tanto é que em Apocalipse ele diz que sabe. Ora vem, ele diz para a pessoa se preparar que ele está vindo. Interessante que os adventistas, a maioria deles, se nós dissermos que Ellen White ouviu o dia e a hora da volta de Jesus, vão falar, não, impossível. Ellen White jamais falou isso. Meus irmãos, é porque, novamente eu digo, leiam e examinem as Escrituras. Contra provas, contra fatos. Não há argumentos. Então aqui está provado. Esse livro é vendido até hoje. Vamos lá. Eles vão falar agora uma coisa interessante também. Vamos continuar. Eles dizem que são amados por Deus porque eles praticam o ósculo santo. Na página 15. Só que os adventistas, eles não são mais amados, não. Sabe por quê? Porque se você for lá na igreja adventista, vocês vão ver que eles não praticam o ósculo santo, não. O que era o ósculo santo? Era um beijo, né? Um beijo que se dava. E eles não praticam esse beijo, mas aqui diz que pratica. E aqui diz que eles são amados por causa disso. Olha só que incoerência. Página 15 diz assim: foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavamos os pés uns dos outros, novamente aquele negócio de lavar os pés, eles dizem que essa é uma marca da igreja verdadeira, e diz mais,